Existem alguns momentos e situações que passamos em nossas vidas onde aquilo que nós amamos começa a morrer, começa a se deteriorar e nós oramos, buscamos, colocamos essa situação nas mãos de Deus, mas aparentemente nada acontece e a morte parece cada vez mais certa. E talvez seja isso que você esteja passando, talvez seja a morte esteja chegando no teu trabalho, no teu casamento, no seu ministério, na sua vida emocional. Ela está cada dia mais perto, cada dia mais próxima. Você tem clamado a Deus, você tem buscado uma direção de Deus. Porém, aparentemente Deus está em silêncio, Deus não está respondendo e a morte está certa, aparentemente aos olhos visíveis, aos olhos humanos, não existe solução e você tem estado e tem entrado em um estado de descrença, em um estado de dificuldade, de opressão espiritual, emocional, por não ver Deus agindo aparentemente. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque eu tenho uma mensagem para você e a mensagem é: essa enfermidade, este problema não é para a morte. E nós vamos usar como um texto para poder meditar nesta palavra a passagem que está no Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 1 em diante, que fala sobre justamente a ressurreição de Lázaro, um amigo de Jesus. E o verso 1 diz: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Ou seja, aqui nós vamos traçar um paralelo onde Lázaro vai representar a situação ao qual você está vivendo. Como eu já disse, Lázaro ele representa algo que você ama e que você apresentou já para Jesus. Seja um problema no seu trabalho, seja algum problema na sua vida familiar, no seu relacionamento conjugal, uma enfermidade, algum problema financeiro que você está passando e você, devido ao seu relacionamento com Jesus, você já apresentou isso para ele, você colocou isso diante dele. A gente vê aqui um relacionamento de Maria com Jesus. Ela mesma já tinha, como diz aqui, ungido Jesus com unguento, enxugado os pés dele com os cabelos, e isso demonstrava o seu amor para com Jesus e de como ela tinha identificado que ele era o Cristo. E nessa passagem nós vemos que os discípulos mesmo repreenderam Maria por causa disso, porém Jesus diz que onde o evangelho fosse pregado, devido ao que ela fez, ao que ela demonstrou, ao que ela viu e que ninguém viu, essa passagem e ela seria relembrada por causa disso. Então, você também está em uma situação e você tem um relacionamento com Jesus, você acredita em Jesus, você acredita no poder de Deus, no poder de Jesus, e devido a isso você apresentou para ele a sua situação. E você disse: Jesus, Lázaro está morrendo. Lázaro está enfermo, conforme também aqui no verso 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs, as irmãs Marta e Maria, buscar, mandaram mensageiros até Jesus, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, Senhor, essa situação está morrendo, o Senhor tem promessas na minha vida, o Senhor diz que tem um propósito na minha vida, mas as coisas estão aparentemente andando e indo no caminho contrário. O Senhor é aquele que pode ressuscitar, o Senhor é aquele que pode fazer, porém, por que o Senhor não se movimenta? Por que as coisas estão desse jeito? Por que não existe aparente resposta para mim? E Jesus, ouvindo isso, note que Jesus ouviu. Note que no seu caso, Jesus também ouve o que você está pedindo, o que você está clamando, o que você está orando. Disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então você vê que Jesus dá uma promessa. A enfermidade não é para a morte, mas sim para que Deus seja glorificado, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. E é isso que Jesus tem para você também. E Ele manda te dizer isso, que essa enfermidade, ela não é
para a morte, mas é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Porém, nós vamos detectar aqui um processo pelo qual isso vai acontecer. E é um processo que gera desconforto. Não é verdade? A morte não é algo que gera em nós alegria, que gera em nós motivo para festejar, prazer. Não, a morte ela gera realmente desconforto, preocupação, ansiedade, porque nós não temos poder de trazer as coisas para a vida, porém Jesus tem o poder de trazer as coisas para a vida. E ele diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, ou seja, Jesus te ama. Jesus ama também as coisas que você tem apresentado para ele como seu casamento. Seu casamento é um propósito de Deus e Deus ama o seu casamento. Deus odeia o divórcio, como diz a palavra do Senhor, mas ele ama o casamento, ele criou essa instituição. O trabalho, Deus ama aquele que trabalha honestamente, que quer construir honestamente a sua vida, a sua família, mediante o trabalho, o labor do trabalho, o seu relacionamento, o seu ministério que foi designado e prometido por Deus. Ele ama também, foi ele que deu essa promessa para você, e a gente poderia ficar discorrendo aqui sobre várias coisas, mas isso é para que você entenda que Jesus, que Deus, ele ama essa situação que você tem colocado diante dele, essa pessoa que você quer resgatar e que aparentemente está indo por um caminho de morte. Ele ama essa alma, ele ama essa vida. Jesus não está indiferente ao que está acontecendo. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, ou seja, aquela situação, o padrão da aparente demora. Nós vemos isso na Bíblia, Deus aparenta demorar. As coisas estão ficando insustentáveis para nós. E Deus aparenta demorar, mas elas ainda estão no controle de Deus. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ou seja, que aqui, mesmo estando longe, Jesus já havia detectado que Lázaro havia morrido. E é essa situação, né, após essa situação, que Jesus entra para agir. E durante este período, né, onde Jesus estava esperando Lázaro morrer, com certeza houve um conflito no coração de Marta e de Maria, e é o que está acontecendo com você e o que acontece comigo, que é o processo de ver Lázaro morrendo. Imagine, Lázaro estava enfermo, elas mandaram chamar Jesus, porém quem está perto de Lázaro no momento em que ele está enfermo é Marta e Maria. E provavelmente elas fizeram de tudo para poder impedir com que Lázaro morresse. Não sei qual enfermidade levou Lázaro a morrer, porém eu acredito que elas estavam ali trazendo remédios, cuidando dele, limpando, desejando, acreditando, clamando. E isso nós fazemos, isso está no nosso alcance. Você vê o seu casamento morrendo, você vê as coisas no seu trabalho, na sua empresa indo de mal a pior, e você está ali tentando, você está lutando, você está orando, você está clamando, você está fazendo o que está no seu alcance, você está se esforçando, porém a morte chegou e a morte veio, e aparentemente seu casamento morreu, a sua empresa morreu, no seu trabalho tudo morreu, as coisas pararam, não há mais vida, não há mais movimento, não há mais respiração, e você pensa: acabou, não existe mais o que fazer. E nós somos tentados nesse momento a crer que Jesus não se importa. Jesus não veio quando eu clamei, Jesus não veio quando eu chamei. Jesus diz que ama, que me ama, Jesus diz que vai salvar, que vai vir, que vai resolver, porém ele não veio e o pior aconteceu, a morte chegou, eu não acredito mais, eu desisto da fé, eu desisto de crer, eu desisto de acreditar. Porém, não entre neste caminho. Esta mensagem é para que você continue, para que você persevere, para que você creia que ainda
que Lázaro tenha morrido, Jesus tem poder para o ressuscitar. E Lázaro morrer faz parte do plano de Deus. É difícil de ouvir isso, mas é isso. Em muitas situações as quais Deus vai nos permitir passar, a morte de Lázaro, a morte do seu Lázaro, faz parte do plano de Deus para que ele venha a ser glorificado. A ressurreição de Lázaro só foi possível porque Lázaro morreu. E para você poder contar as maravilhas de Deus e que Deus é um Deus de ressurreição, o seu Lázaro vai ter que morrer. Vai ser um processo difícil, é um processo de incômodo, é um processo desafiador, é um processo que testa a nossa fé, porém esse é o processo que Deus utiliza, é um processo pelo qual Deus se move, é um processo pelo qual Deus age. Então Jesus disse-lhes claramente, porque eles achavam, né, que Jesus estava falando sobre sono, e Jesus disse-lhes: Lázaro está morto. E ele continua: e fico aliviado por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que vocês acreditem, mas vamos ter com ele. Ou seja, aí Jesus aqui, né, ele vai se movimentar, ele vai até a casa de Marta e de Maria. E a partir do verso 20 diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Maria provavelmente estava ali com muita tristeza no coração, porque foi ela que ungiu os pés de Jesus, ela tinha aquele apego, na verdade, então ela estava em conflito, né? E ela pensou, poxa, agora que Lázaro morreu, que Jesus vem, e com você é a mesma coisa, talvez essa palavra está chegando com você e você pense a mesma coisa, poxa, agora que tudo acabou, que Jesus, que essa mensagem chega até mim, agora que o meu casamento acabou, que Jesus vem falar que ele vai agir, que ele vai operar, não há mais tempo, tudo já acabou, não existe mais como acontecer, a minha empresa acabou, não vejo mais solução, agora que Jesus vem, o que Jesus vai fazer? O que sobrou? Existe apenas um corpo morto que está enterrado há 3 dias em uma cova. Não existe mais saída, não há mais o que fazer. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Perdão, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Aqui vamos decorrer, Maria, né, vai ver Jesus chorar, o que demonstra a sua comoção, a sua preocupação com a situação, mesmo sabendo que ela foi necessária, que ela foi permissão de Deus, que estava no plano e que Jesus tinha o poder de trazer Lázaro à vida, ele ainda assim se comoveu com a situação. E aí diz, a partir do verso 37, e alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Muitas das vezes as pessoas ao nosso redor vão pensar a mesma coisa, vão ver a nossa vida, as coisas ao redor, o nosso Lázaro morrendo, morto, e vão dizer a mesma coisa. Ué, ele não acreditava em Deus, não acreditava nas promessas de Deus, Jesus não ressuscita, Jesus não prospera, Jesus não restaura. Por quê? Jesus não veio e não fez a mesma coisa na vida dele, na vida dela. Não seja levado por esses pensamentos, por essas palavras, por pessoas que não estão compartilhando do mesmo processo que você está passando e que não entendem, que não acreditam. Não seja levado por isso, mas seja levado pela palavra de Deus, que diz que Jesus pode ressuscitar. Então Jesus, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro
que era uma caverna e que tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quando Jesus der a ordem para você se movimentar, ou seja, tirar a pedra, você vai entrar nesse conflito. Eu já fiz tudo que podia ser feito, e Lázaro morreu, e ele está 3 dias enterrado. Não existe mais, Jesus, que eu possa fazer. Eu não quero mais remoer isso. Você vê que é algo delicado também, porque se trata de algo que vai muito além da situação de retirar uma pedra e ver um corpo morto. Se trata de algo emocional, se trata de algo que envolve sentimento, que envolve apego, porque se tratava do irmão delas. Então, elas em si, dentro de si, já haviam enterrado Lázaro. Então Jesus vem e diz, removam a pedra. É natural que elas falassem, Senhor, não, eu não quero revirar essa situação, ele já está morto, ele já morreu, não quero reviver essa dor, não quero reviver a intensidade desta tristeza, não quero reviver a dor do luto, não quero relembrar tudo que eu já fiz, tudo que eu vi, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, porque ele está morto, já está enterrado. Porém Jesus vem e diz, removam a pedra, porque eles não sabiam ainda que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então, o propósito de Deus se cumpriu e se realizou, e o propósito era, Lázaro vai morrer. Aparentemente, aparentemente não, né? As pessoas vão ver ele morrendo, aqueles que estão ao redor vão sentir a dor do luto. Porém, isso fazia parte do plano de Deus. E depois que Lázaro é ressuscitado, a dor dá lugar à alegria, dá lugar à fé, dá lugar à certeza de que Jesus, ele é aquele que pode fazer o que nós não fazemos. Tudo que está ao nosso alcance, nós fazemos. E a morte mesmo assim vem e carrega e leva Lázaro. Mas Jesus vem e ele tem o poder de ressuscitar o seu Lázaro. E após isso, a alegria vem, a esperança ela retorna, a fé ela é reativada e a glória a Deus ela vem, ela é dada para ele, porque nós percebemos que algo aconteceu que somente Deus poderia fazer, e é isso que eu venho aqui para declarar sobre a sua vida, que Deus manda com que eu venha dizer para você, que essa enfermidade, que este problema, que a morte, ela não é definitiva. Essa enfermidade não é para a morte. Ainda que Lázaro tivesse morrido da enfermidade, ela não é para uma morte definitiva. Ela é para a glória de Deus. E esse problema que chegou na sua vida, ele não é definitivo. Essa morte não é definitiva. Ela é para a glória de Deus. Você vai passar e está passando por o processo, talvez já do luto, de ver Lázaro morrendo. De talvez alguns que estão vendo essa mensagem estão num período de confronto, onde Jesus diz, tira a pedra. E você, não, Jesus, eu já fiz o que eu podia ter feito, Lázaro morreu, eu não quero reviver essa dor, não quero reviver essa questão, não quero trazê-la de volta à tona. Mas Jesus diz para alguns que a enfermidade não é para a morte, para outros que ele tem o poder de ressuscitar Lázaro, para outros removam a pedra e para outros Lázaro vem para fora. Então, para você que se encontra em qualquer um desses períodos, acredite que Jesus tem o poder de ressuscitar Lázaro e que isso que você está passando faz
parte do propósito de Deus. Se você está em um relacionamento com Deus, se você está apresentando seu Lázaro para Deus, se você está buscando em Jesus e aparentemente Lázaro está morrendo, faz parte do plano de Deus e ele vai ressuscitar o seu Lázaro. Então não perca a fé, não perca a esperança, não desanime, não pare, não desista, persevere, porque sim, essa enfermidade não é para a morte, mas o fruto dela será para a glória de Deus, e você vai ver isso, e você vai contar o que Deus fez, e você vai se alegrar com o que Deus fez, você vai se regozijar com o que Deus fez, você vai se maravilhar com o que Deus vai fazer, e grandes coisas vão acontecer ainda, e você vai ser impactado com o que Deus vai fazer, e você vai impactar outras pessoas também ao contar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Amém? Espero que essa palavra possa ter te abençoado de alguma forma. Eu peço que você se inscreva no canal, que você nos apoie deixando like, isso é importante aqui no YouTube. E assim também você vai receber novas mensagens, orações, vídeos que Deus nos direcionar para estar postando aqui. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Mais uma vez, meu nome é Francisco, é um prazer estar aqui falando com você. E Deus te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém.